Deus. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 16, 18. Mateus 16, 18, só a parte B desse versículo. Diz assim: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. São palavras de Jesus Cristo. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pai, a tua palavra foi lida nessa noite. Eu quero te pedir uma direção, uma unção, uma graça, uma sabedoria que vem do alto, para que, ó Deus, eu possa comunicar a tua palavra nessa noite aqui na igreja. Quero te agradecer por ela e por Jesus, e pelos ouvidos que estarão atentos àquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Queridos, o que Jesus queria falar aqui quando Jesus se refere à sua igreja? Ele diz: edificarei a minha igreja. Essa palavra igreja aqui é a palavra eclésia. Eclésia é o original no grego. O original no grego. Quando Jesus veio aqui há mais de 2000 anos, apesar do Império Romano dominar o mundo do ponto de vista político, mas quem dominava a cultura eram os gregos. Os romanos dominavam politicamente, mas culturalmente eram os gregos. E em grego a palavra igreja é a palavra eclésia. E a pergunta é: o que Jesus estava se referindo aqui quando ele disse que ele iria edificar a sua eclésia, a sua igreja, e as portas do inferno não iriam prevalecer contra a sua eclésia? E a primeira pergunta que eu faço é: qual é o conceito que as pessoas têm normalmente de igreja? Quando a gente fala em igreja, muitas pessoas, a gente mesmo tem ideia de um prédio. Eu que nasci numa família católica romana, desde pequeno, quando mamãe dizia assim: vamos à igreja, eu relacionava ao prédio ali da igreja de São Gerardo, porque eu nasci ali perto da Bezerra de Menezes, numa rua chamada Amadeu Furtado. Então, a mamãe dizia: vamos à igreja, e eu me lembrava daquele prédio, que ainda hoje está lá, né? Eu fui ali batizado, né? e também fui muitas vezes lá. Mas as pessoas têm ideia de um prédio, de um edifício. Mas essa palavra eclésia, do grego, quando é traduzido para o português, é traduzido como a palavra igreja. E a conotação dessa palavra não tem absolutamente nada a ver com o prédio. Não tem relação com o prédio. Na verdade, a eclésia é quando o povo de Deus está reunido. Aqui é uma eclésia. Nós estamos reunidos num prédio, mas nós poderíamos estar reunidos debaixo de uma árvore. O pastor José, ele plantou muitas igrejas no Quênia. Muitas igrejas numa tribo chamada Turcanas. Ele chegou para pregar o evangelho no deserto do Quênia, nessas tribos, e o chefe tribal disse: eu não quero saber nada a respeito desse seu Deus. E o pastor José perguntou a eles, e ele perguntou assim: qual é a necessidade de vocês?
E eles disseram: é de água, porque nós temos que caminhar 70 quilômetros para poder pegar água. E 6 meses depois, o pastor José chegou lá com várias máquinas perfuratriz e perfurou muitos poços profundos que há 4, 5 anos já estão lá dando água, descedentando a sede daquele povo, daquela tribo, que ainda vivem como tribos mesmo, como a gente tem uma ideia da tribo na África. É uma tribo com seus costumes, com as suas roupas, não é? Com as suas casas, com as suas comidas. E depois que tem uma imagem, eu ainda vou pegar essa imagem e trazer para vocês, da água jorrando, e aqueles homens que são homens tão amados por Deus, tão desejados por Deus, tão queridos por Deus, do que qualquer um de nós, tão alcançados pelo Evangelho. Quando Jesus morre na cruz, Jesus morreu por mim, morreu por você, mas morreu também por eles, que estavam esquecidos daquelas tribos. Ninguém tinha ido lá, nunca o Evangelho tinha sido anunciado, eles não conheciam a Jesus, viviam cultuando deuses, mas um dia um homem de Deus chegou lá e levou água para eles. E depois que o chefe da tribo viu aquela água jorrando, ele chamou o pastor José e disse: agora eu quero ouvir falar a respeito desse Deus, porque esse seu Deus, ele trouxe água para nós. E hoje dali existem dezenas de igrejas, cada tribo tem uma igreja, e eles se reúnem debaixo das árvores, irmãos, debaixo de árvores, aquelas árvores no cerrado deserto ali do Quênia, árvores que ficam assim em meio ao deserto, e a imagem deles reunidos ali, adorando a Jesus na sua língua, cantando e dançando e adorando aquele Deus que trouxe água para eles, através do coração, das mãos, do chamado, da identificação de um homem aqui no Brasil, chamado José Rodrigues dos Santos, que um dia, aos 58 anos de idade, resolveu ouvir a voz de Deus e deixou tudo e largou tudo, deixou uma fortuna para trás, para construir e edificar uma obra de evangelização que já tem alcançado 40 nações da terra. Louvado seja o nome de Jesus. E ali, debaixo daquela árvore, sem microfone, sem luzes, sem instrumentos, sem equipamento, sem teto, sem paredes, ali está edificada muitas eclésias, muitas igrejas de Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Era isso que Jesus estava dizendo quando ele afirma que ele iria edificar a sua eclésia e as portas do inferno jamais iriam prevalecer. Aleluia! Mas alguém poderia dizer assim: mas quando eu estou nesse prédio aqui, junto com o povo de Deus, e eu fico congregando, minha vida vai mudar só porque eu estou aqui nesse prédio? E eu digo: não, a sua vida não vai mudar só porque você está aqui dentro desse prédio. A sua vida não vai mudar só porque você congrega nas casas, nos lares, onde nós temos mais de 90 reuniões nos lares. A sua vida não vai mudar só por isso, porque não é porque você está dentro de uma garagem que você vai virar um carro, e não é porque você está correndo numa pista que você vai virar um avião. Não é assim que você vai se transformar em um cristão. Você vai se transformar em um cristão quando esse evangelho de Jesus entrar em você, quando Jesus entrar na sua vida, e quando Jesus transformar a sua maneira de pensar, a sua maneira de sentir, a sua maneira de falar e a sua maneira de se comportar, de agir. Quando essa palavra de Deus puder tocar no seu coração de uma forma tão especial, que todas as outras coisas dessa terra e desse mundo
todas as outras ideologias, princípios e conceitos ficarem menores, ficarem bem menores do que as palavras que saltam da Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome de Jesus. A sua vida vai transformar quando você entender que, assim como nós cantamos essa terceira canção tão ungida, que a sua vida vai transformar quando esse evangelho tocar na sua existência e você poder dizer para Jesus o que Pedro disse: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Só tu tens as palavras de vida eterna, Jesus. Só tu és a saída, só tu és a razão, só tu és a razão da minha vida. Louvado seja o nome de Jesus. Mas esse salão não é o lugar ideal para alguém entregar a vida a Jesus. E eu diria que pode ser o ideal sim, mas você pode entregar a sua vida a Jesus num bar. Há pessoas que entregaram a vida a Jesus na mesa de um bar. Alguém chegou com uma palavra ungida, uma palavra de amor, e pôde alcançar alguém num bar, pôde alcançar alguém bebendo. Eu tive o privilégio de conhecer o segundo pai das igrejas em células no mundo, que é o pastor Ralph Neighbor. Ele já é um velhinho da cabeça branca, americano, que ele tem a cabeça bem branquinha, linda, né? Que quando a luz bate, fica aquela cor, aquele branco tão lindo, parece assim flocos de neve. E o pastor Ralph Neighbor diz que já com idade avançada, ele saía nos Estados Unidos, na cidade dos Estados Unidos, nos bares. Ele entrava nos bares para evangelizar. Ele entrava nas casas de prostituição para evangelizar. Ele entrava nas casas onde havia toda sorte de coisas assim, depressíveis, mas ele ia evangelizar e ele ganhou muitas pessoas para Jesus nesses lugares. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! Então, irmãos, além de ser o povo de Deus reunido, qual é o conceito verdadeiro dessa palavra eclésia? Mas antes eu queria falar para vocês a respeito de alguns conceitos errados sobre o que é eclésia, sobre essa palavra eclésia. Em primeiro lugar, eu quero dizer que a eclésia, a igreja, ela não é um posto de gasolina. Muitas pessoas vão à igreja para se abastecer espiritualmente. Passa a semana e diz assim: eu passei a semana difícil, e eu me esvaziei, eu trabalhei por 6 dias, e agora eu preciso, pastor, no domingo chegar aqui e me abastecer de unção, de alegria, da presença de Deus, para que durante toda a semana eu possa consumir esse combustível. Mas a igreja não é isso, irmãos. Não é isso, não, de jeito nenhum. Aqui, esse ajuntamento que nós estamos, não é um posto de combustível. Apesar de saber que quando a gente vem para cá e a gente senta aí, ou eu que estou aqui na frente, enquanto adoro, enquanto ministro, enquanto prego, também a minha vida está sendo edificada. Eu sei que a sua vida também está sendo edificada, aleluia. Muitas vezes nós chegamos na igreja meio tristes, abatidos, e a gente sai melhor, mas não é isso. A sua vida deve ser uma vida de todos os dias. Você deve estar se abastecendo no relacionamento com Jesus, através da adoração, através da oração, através do relacionamento com a palavra de Deus. Esse combustível, ele deve estar sendo abastecido em cada um de nós todos os dias. Inclusive, nós começamos a edificar aqui na igreja uma sala de oração e de adoração, e eu quero convidar você a pagar o preço para estar aqui. Nós temos uma sala aqui atrás, ela está equipada, tem um equipamento de som, para que você possa, uma vez por semana, tirar uma hora da sua semana, e você vir aqui adorar a Jesus através da adoração e oração na palavra. Nós já temos algumas horas ocupadas, mas a minha oração
é que vai chegar um dia que essa igreja, que essa eclésia, chamada Igreja Plenitude, seja de verdade uma casa de oração. Aleluia! O meu sonho, o desejo do meu coração é esse, em que nós teremos aqui a oração e adoração 24 horas, 7 dias na semana, 4 semanas por mês, até que Jesus possa voltar. Mas um conceito errado é de que a igreja é um cinema, que a igreja é um centro de entretenimento, onde as pessoas vêm para se alegrar, para se emocionar, para se divertir, para relaxar, para sentir um pouco da presença de Deus, para durante o louvor dizer, oh, que louvor maravilhoso, é um verdadeiro show. Não vão poder dizer isso, que o pastor é boa pinta, porque eu não sou, eu me acho uma pessoa simples, eu não uso ternos feitos em grifes, nada disso, o meu estilo de vestir é esse, mas há muitas pessoas que vão para igrejas assim, para trás de um pouco de entretenimento, para poder aplagar um pouquinho dos 6 dias no mundo cão, e diz assim, pastor, eu preciso relaxar e receber um entretenimento novo. E eu, pessoalmente, assim, não é essa visão que eu tenho de igreja. Pelo contrário, eu tenho muito cuidado de que essa igreja não vire um local de entretenimento. Irmãos, há muitas igrejas crescendo em Fortaleza, mas são verdadeiras casas de show. Todo dia é uma atração nova, é um pregador novo, é um cantor de sucesso novo. E assim tem sido muitas igrejas, mas a verdadeira igreja de Jesus não é um lugar de entretenimento, não é um cinema, é um lugar em que os santos, os remidos, os salvos, os curados, os libertos, aqueles que são pobres de espírito, aqueles que que têm sede e fome de justiça, vêm para juntos nós adorarmos ao Senhor, bendizermos o Senhor e pregarmos a sã palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. A igreja de Jesus, irmãos, também não é um grande supermercado, onde tem muitos produtos para oferecer, aonde o pastor diz, olha, aqui a igreja nós temos muitas coisas para oferecer para vocês, para abastecer de vocês. Nós temos muitos produtos, nós temos a libertação, nós temos ministérios de jovens, adolescentes, crianças, bebês, né? Até nós temos programa para até quem não nasceu ainda. Só está faltando inventar programa para aqueles que estão no ventre das mães, porque tem programa. E eu não tenho nada contra os programas. Os programas são importantes, mas mais importante do que os programas é o nosso coração que vem aqui desejoso de um relacionamento pessoal com Jesus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Então, quando a pessoa vê a igreja assim, ela se torna um crente consumidor. As pessoas se tornam consumidoras, irmãos. Me abençoe, me abasteça, me divirta, me alimente. É o eu. Pessoas que vêm à igreja só para receber. E sabe o que acontece com essas pessoas? Elas ficam frustradas. Quase sempre elas ficam frustradas. Porque somente elas vão ter sucesso e se sentirem verdadeiramente realizadas na vida quando elas verdadeiramente elas passarem por uma mudança de verdade das suas vidas. E ao invés de elas serem consumidoras, elas vão acontecer com elas aquilo que aconteceu com aquela mulher no tanque ali, naquele poço de Jacó, em que uma mulher teve encontro com Jesus, e Jesus disse, olha mulher, se você soubesse quem falava contigo, eu te daria uma água, nunca mais você estaria sede, e de ti jorrariam rios de águas vivas, aleluia. A eclésia de Jesus é o lugar em que nós somos dessedentados a nossa sede, e através disso, através de nós também jorramos e dessedentamos a sede de outras pessoas. Louvado seja o nome de Jesus. Agora, o que acontece quando o cristão
é somente um consumidor. Então, enquanto essa pessoa ela está pensando dessa forma, como eu disse, ela sempre vai ficar frustrada. E sempre vai haver um buraco negro dentro dela. Então, primeiro, ela precisa receber a Jesus e depois ela precisa ter uma revelação daquilo que ela tem em Jesus, daquilo que ela é em Jesus e daquilo que Jesus é. Aleluia! Então, depois ela começa a ser abastecida pela palavra de Deus. E ela começa a ser cheia da palavra de Deus. Mas quando a pessoa vê a igreja da forma errada, isso vai gerar 3 problemas muito graves na vida dela. Em primeiro lugar, ela sempre vai estar vazia. As pessoas que vêm à igreja só para receber, só para sugar, elas pulam de igreja em igreja. Porque elas só querem receber e elas nunca ficam satisfeitas em igreja nenhuma. É o crente Drácula, né? É aquele que só fica sugando um pouquinho de bênção e suga uma oração. E elas nunca são realmente transformadas. E elas estão sempre com um buraco negro dentro de si. Porque elas só vão se sentir satisfeitos se estiverem recebendo. Mas eu quero dizer em nome de Jesus que verdadeiramente um crente só fica satisfeito não é quando ele recebe. Um crente só fica satisfeito quando ele é crente de verdade. Quando ele dá, louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz que melhor coisa é dar do que receber. A Bíblia diz que nós só seremos plenamente satisfeitos quando nós recebemos de Deus, e nós estamos tão cheios de Deus, que nós não estamos mais simplesmente recebendo, nós já estamos agora na qualidade daqueles que estão dando, daqueles que estão abençoando, daqueles que estão repartindo. Nós só somos felizes quando nós estamos dando, quando nós estamos repartindo, quando nós estamos cuidando de outras pessoas. Enquanto nós tiramos os nossos olhos em nós e nós colocamos os nossos olhos na realidade, na necessidade das outras pessoas. Quando nós temos o mesmo coração que Jesus teve, que Ele deu a sua vida por amor de mim e por amor de você. Aleluia! Essas pessoas que veem a igreja da forma errada também, elas nunca conseguem ser verdadeiramente compromissadas, porque elas têm uma mentalidade consumidor. E a mentalidade do consumidor é o seguinte, essas pessoas que têm essa mentalidade estão sempre procurando aonde tem o melhor produto. Aonde existe o melhor produto pelo menor preço. Essa é a mentalidade do consumidor. E normalmente essas pessoas, elas não assumem compromissos com a igreja local, porque elas têm mentalidade de consumidor. Ora, agora aqui nessa igreja local já não está mais tendo o produto que eu quero ou que eu desejo, ou não estão mais satisfazendo as minhas expectativas, e eu vou procurar outra igreja, outro cinema, outro supermercado, para eu poder ter as minhas necessidades satisfeitas. Normalmente elas dizem assim: eu não quero pagar preço nenhum para servir a Deus, mas eu quero o melhor produto. E se eu não achar o produto que eu quero aqui, eu vou procurar em outra igreja. E em terceiro lugar, e pior ainda, irmãos, essas pessoas nunca alcançam o sobrenatural do reino de Deus. Em Efésios diz que na eclésia de Jesus, nós encontramos o poder sobrenatural que levantou Jesus daquele túmulo. Normalmente as pessoas que não têm a noção exata do que é a igreja de Jesus, elas nunca vão andar num tempo de poder sobrenatural de Deus através das suas vidas. Porque só as pessoas que têm uma ideia certa daquilo que a igreja de Jesus podem gozar a plenitude desse poder sobrenatural que levantou Jesus daquele túmulo, e que Paulo escreve aos Efésios que esse mesmo poder sobrenatural está também com a sua igreja, com a eclésia de Jesus.
E como nós podemos alcançar esse poder sobrenatural, esse poder da ressurreição de Jesus? Nós vamos ver logo, logo. E, portanto, prepare o seu coração. Então, qual é o conceito bíblico, já que nós já vimos o que não é igreja, o que não é eclésia, qual é o conceito bíblico a respeito da palavra eclésia, que Jesus fala que a sua eclésia iria destruir os portões do inferno? Queridos, 480 anos antes de Jesus, essa palavra eclésia, ela já estava sendo usada no Império Romano. Portanto, já era uma expressão muito conhecida naquela época. Por isso que era tão conhecida que Jesus só cita essa palavra 2 vezes em Mateus 18 e 1 vez em Mateus 16. Jesus citou 3 vezes só, e Jesus não deu maiores explicações. Por quê? Porque o povo daquela época ele já sabia exatamente o que era essa terminologia eclésia. Jesus normalmente usava terminologias que as pessoas conheciam. Ele falava pão da vida, ovelhas, figueira. Ele nunca falou a palavra canguru, porque canguru não tinha lá naquela região. Então ele usava coisas, palavras, situações em que eram comuns para o povo daquela época. E essa palavra, eclésia, já era usada desde o período clássico da Grécia Antiga. Sócrates, Platão, Aristóteles e tantos outros filósofos daquela época já usavam essa expressão. E o que significava realmente essa expressão? E eu quero dizer para vocês, em primeiro lugar, que cada rei daquela época já tinha sua própria eclésia. Porque o que era eclésia? A eclésia era quando o rei tomava posse no reino, naquela época do Império Romano e dos gregos. A primeira coisa que aquele rei fazia era escolher a sua eclésia. Então, naquela época, depois da pessoa servir 2 anos no exército, irmãos, essa pessoa já poderia ser escolhida para fazer parte desse grupo de elite, do exército do rei, que se chamava eclésia. Essa eclésia era escolhida para reinar com aquele rei. Era um grupo de elite do rei. Então, quando Jesus disse, eu edificarei a minha eclésia, ele estava dizendo o seguinte: eu vou edificar o meu grupo de elite, aleluia, e o meu grupo de elite treinado, adestrado, esse grupo de elite, ele vai saquear o inferno, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ele. Ele estava falando de mim, ele estava falando de você, ele estava falando dos milhões de cristãos que nos últimos 2000 anos têm se rendido aos pés do rei e têm se rendido de uma forma que eles não estão aqui para consumir nada, eles estão aqui atrás de um entretenimento, eles estão aqui para aprender e serem treinados e arregimentados para essa tropa de elite que vai saquear o inferno, que vai dominar o inferno, que vai pisar na cabeça do diabo, que vai saquear e trazer muitas pessoas de todas as línguas, povos, tribos e nações da terra para adorarem o Rei Jesus, aleluia. Era um grupo de pessoas chamadas no meio dos cidadãos comuns. E o que é mais lindo na eclésia de Jesus é que a Bíblia diz que ele chama aqueles que não são para confundir os que são. Ele chama os pequenos para confundir os grandes. Ele chama os que não sabem para confundir os sábios. E são esses que Jesus chama, aqueles que são pobres de espírito, aqueles que têm sede e fome de justiça, são esses que Jesus chama. Jesus chama os pecadores, Jesus chama aqueles que a sociedade já não conta mais, são esses que Jesus tem chamado ao longo desses 2000 anos de cristianismo para fazer parte da sua eclésia, aleluia.
E glória a Deus. Então a eclésia ajudava o rei a expandir o seu reino. Ele chegava e dizia: eu quero expandir o meu reino, eu quero conquistar novas cidades. Aí a eclésia votava e dizia: concordamos, majestade, estamos com vossa excelência, vamos enviar o nosso exército, liderado por generais, para conquistar cidades. Aleluia. E esse general era chamado de estrategoi, daí o nome estrategista. No grego era chamado de estrategoi esse general, daí vem o nome estrategista, estratégia. Mas do romano, no latim, era chamado de apóstolos. Os generais que eram convocados para formar o seu exército para tomar novas cidades. No grego é a palavra estrategoi e no latim é chamada apóstolo. E de lá vem a terminologia bíblica apóstolo. Então você vê que essa terminologia ela já era usada dentro do contexto da eclésia. O nome apóstolo não foi inventado por Jesus, já havia esse nome apóstolo, que era um general romano, que juntava um punhado de soldados e eles iam tomar outras cidades, tomar outras possessões para o Império Romano. Então, o rei enviava aquele apóstolo liderando o exército. E às vezes até o rei ia junto. E eles atacavam aquela capital, a nação, e a primeira coisa que eles faziam para tomar aquela nação eram os portões das cidades. A gente vê nos filmes, eles destruíam os portões da cidade. E eles entravam e tomavam aquelas cidades. E quando lá eles chegavam, aquele apóstolo, eles pregavam o evangelho. E a palavra evangelho não foi criada também pelo cristianismo. O evangelho significa boas novas. E aquele general pregava as boas novas do Império Romano. E ele dizia assim: cidadãos dessa cidade, nós estamos aqui para conquistar, mas se vocês quiserem fazer parte do Império Romano, nós vamos dar liberdade a vocês, e nós vamos dar cobertura a vocês, e nós vamos cuidar de vocês. Esse era o evangelho, eram as boas novas do Império Romano. Então, vejam o que Jesus disse: eu edificarei a minha eclésia. Irmãos, o rei Jesus, assim como os reis gregos, assim como os reis de Roma, tinham a sua eclésia. Jesus veio também para estabelecer aqui na terra a sua eclésia. E a eclésia de Jesus é poderosa. E ele disse: eu vou edificar a minha igreja, e a minha igreja é tão poderosa que os portões do inferno não vão prevalecer. Os portões do inferno não vão prevalecer. As ideologias do inferno não vão prevalecer. Os governos do inferno não vão prevalecer. Quem vai prevalecer é a minha eclésia. A minha eclésia, através dos meus generais, através dos apóstolos, dos estrategistas, que serão levantados em todas as nações, aleluia, em todos os séculos, a partir de hoje, irão com um punhado de soldados desse exército e vão derrubar os portões do inferno. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, aleluia. Pode aplaudir forte Jesus. Os portões do inferno não resistem à eclésia de Jesus. Por que portões do inferno? Porque vivemos em dias onde o mal quer governar o mundo. Irmãos, a corrupção, a violência, a injustiça social quer governar. O inimigo quer acabar com os casamentos, seduzir os jovens, abusar das crianças, deprimir as pessoas. Mas Jesus disse que a igreja dele, ela vai prevalecer. É a igreja de Jesus que vai governar. Ela vai saquear o inferno. Ela vai conquistar vidas e vai levá-las à verdadeira vida, que
só há em Cristo Jesus, o Senhor, aleluia. E eu quero declarar que o Brasil, ele pertence a Jesus, aleluia. E a igreja de Jesus vai avançar, glória a Deus. E o que é a Eclésia de Cristo? A Eclésia de Cristo é um grupo de pessoas chamadas do reino das trevas, para se tornar o lugar de habitação de Deus, o corpo de Cristo, a família do Pai, o templo do Espírito Santo, para reinar com Cristo e para expandir o reino de Deus na terra. Aleluia! Vamos olhar novamente o texto de Mateus 16, 18b, que diz assim: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E às vezes a gente tem ideia que as portas do inferno estão atacando a igreja. Você já viu o portão andando? Alguém viu um portão andando? Irmãos, quem anda não são os portões, quem tem que andar somos nós, para saquear os inferninhos da vida que estão por aí. Aleluia! Então, qual é a razão principal que ele chamou você para fazer parte da eclésia? Por que ele me chamou e chamou você para isso? Foi para expandir o seu reino aqui na terra. Diga para o seu irmão querido, Jesus te chamou para fazer parte dessa eclésia. O rei te convocou para que o reino dele seja expandido aqui na terra. Você é um apóstolo, general que Jesus está chamando, que ele está te convocando. Mas eu quero dizer, irmãos, que há um preço. Paulo fala que é um preço, que ninguém é treinado para a guerra sem não passar por muitas situações difíceis. Um soldado bem treinado tem que passar por muitas privações. Vai ter que ralar muito. Mas eu quero dizer para vocês aqui nessa noite que vale a pena pagar qualquer preço para fazer parte dessa eclésia de Jesus aqui na terra. Vale qualquer preço, qualquer dor, qualquer dificuldade. Vale sim, vale a pena sim. Porque nós não estamos edificando nada que não que seja só para esse tempo, nem para a terra. Nós estamos edificando algo, irmãos, que vai para toda a eternidade. Aleluia. Então, qual é a nossa missão diante dessa cidade, diante desse estado e diante dessa nação? A nossa missão é chegar diante dos portões da cidade, as fortificações espirituais dessa cidade onde o maligno tem prendido pessoas. E nós precisamos demolir esses portões e libertar as pessoas e receber essas pessoas aqui nas nossas células, nas nossas casas, como cidadãos do reino de Deus. Aleluia! Esse é o nosso chamado, irmãos. E a gente fica preocupado, a gente fica perdendo tempo com bobagem, com tolice, com meninice. A gente fica perdendo tempo com o nosso eu, com os nossos sentimentos, com as nossas impressões. A gente fica perdendo tempo se preocupando com os nossos problemas, quando há algo muito maior para nós fazermos aqui na terra, que é saquearmos, derrubarmos os portões do inferno, irmãos. Enquanto nós estamos aqui reunidos, queridos, há quantas pessoas aí fora, precisando de um ombro para chorar, precisando de uma palavra de vida eterna. E nós ficamos aqui, irmãos, muitas vezes, na nossa criancice, na nossa infantilidade, muitas vezes brincando de igreja, querendo aplagar o nosso ego. Eu quero declarar que Jesus morreu na cruz, Ele perdoou nossos pecados,
E Ele nos escolheu para ser a sua eclésia, para fazer parte da sua equipe que vai governar. Essa semana, o novo presidente do Brasil está escolhendo a sua equipe, seus ministros. Mas mais importante do que ser o ministro do governo brasileiro é ser um membro da eclésia, da igreja de Jesus na terra. Porque nós não estamos cuidando de coisas naturais, nós não estamos cuidando de coisas dessa terra, mas nós estamos cuidando de coisas que são espirituais. Nós estamos cuidando de vidas. Nós estamos sendo, assim, decisivos na vida de tantas pessoas que vão morar eternamente no céu ou, infelizmente, eternamente na terra. Jesus diz que naquele dia Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. E sabe quais são as nossas lágrimas, irmãos? É que nós vamos para o céu, é verdade. Mas nós vamos ver tantas pessoas queridas indo para o inferno. Nós vamos ver alguns familiares indo para o inferno, sendo jogados no lago de fogo. E nós vamos chorar por essas pessoas. Pessoas queridas. Às vezes o irmão, às vezes a mãe, às vezes o pai, às vezes aquele amigo tão querido. E nós vamos chorar naquele dia, vendo aquelas pessoas sendo jogadas para o inferno, eternamente no inferno. E muitas vezes a gente fica preocupado e perdendo tempo com picuinhas, com coisas tão pequenas. Quando nós fomos chamados, quando nós fomos convocados, quando nós fomos enfileirados nessa eclésia, nesse exército de Jesus, do qual Ele é o Rei, do qual Ele é Senhor, do qual Ele é Deus, aleluia. E se você está aqui hoje à noite, se você faz parte da eclésia de Jesus, eu quero declarar que você foi chamado para governar e para conquistar. Aleluia. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu olho para essa cidade de Fortaleza, olho para o estado do Ceará, e eu choro. Eu olho para Fortaleza, dominado pelas facções e pelo crime. São portões do inferno. Homens maus, filhos de Belial, que determinam quem vai viver e quem vai morrer, que determina quem pode morar e quem não pode, irmãos. Que às vezes nós não podemos fazer as nossas reuniões nos lares, porque está perigoso demais. E ninguém faz nada. E o governo senta com esses homens para fazer acordos espúrios. E a população sofrendo. E a minha oração todos os dias tem sido uma só: Senhor, faz justiça nessa cidade. Senhor, faz justiça nessa cidade. Senhor, faz justiça nesse estado. Senhor, faz justiça nesse país. E não pode haver justiça, irmãos, enquanto os nossos jovens estão sendo mortos. Nessa igreja, em 10 anos, mataram mais que 10 jovens. Ninguém foi preso ainda. Todos esses crimes estão na impunidade. Irmãos, esses são portões do inferno, que nós, como apóstolos da era moderna, nós, como membros da Eclésia de Jesus, nós temos uma responsabilidade de nós entrarmos. E quais são as nossas armas? As nossas armas não é um 38, não é uma .40, não é um rifle,
não é Magá 47, não é não. As nossas armas é o joelho no chão, a nossa oração, o nosso clamor. A igreja de Jesus governa de joelhos. Se nós orarmos e clamarmos o nosso Deus, que é poderoso, o nosso general maior que é Jesus, vai vir, e Ele vem com poder, com autoridade, para junto conosco as nossas orações, nós derrubarmos esses portões do inferno. Mas nós estamos preocupados com pagar as contas no final do mês, pastor. É isso nossa preocupação. Nós estamos preocupados, pastor, muitos, com a minha própria necessidade, irmãos. A verdadeira eclésia de Jesus se move como Jesus se moveu, com o coração de Jesus. Jesus está tão preocupado com isso. Jesus está tão, mas Ele deixou para mim e para você essa responsabilidade. Nós somos os braços desse Deus aqui na terra. A nossa boca é a boca desse Deus. Os nossos joelhos são os joelhos desse Deus. Ele nos deu essa autoridade. Ele diz: eu edificarei a minha eclésia, e as portas do inferno não prevalecerão. Toda a autoridade nos céus eu tenho dado a essa igreja. Mas eu sei, irmãos, eu tenho convicção, queridos, de que nós estamos começando a viver um tempo do verdadeiro avivamento no Brasil. Se prepare, porque o Espírito Santo de Deus vai te acordar de madrugada. E Ele vai te acordar de madrugada, e Ele vai constranger você, a você orar como nunca antes orou. Ele vai acordar você de madrugada, Ele vai te dar sonhos de revelação durante as noites, até que o teu coração esteja batendo no mesmo ritmo, com a mesma emoção, com o coração dele lá nos céus. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. Há um poder sobrenatural em cada um de nós. Esse mesmo poder que levantou Jesus, irmãos, lá daquele túmulo, habita em mim e você. Jesus afirma que todo aquele que tem fome e tem sede de justiça será saciado. Nas bem-aventuranças, Jesus disse que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Pai, eu quero te adorar, Senhor, nessa noite, porque o Senhor escolheu-nos, Pai, escolheu cada um de nós. O Senhor nos tirou do meio do povo para nós formarmos a tua eclésia e para nós governarmos essa terra e para nós conquistarmos nessa terra. E eu quero declarar em nome de Jesus que a eclésia que se chama Igreja Plenitude, essa eclésia vai derrubar os portões do inferno na cidade de Fortaleza e na cidade do Eusébio e aonde quer que ela vá. E eu declaro isso, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Pai. Aleluia. Se essa noite você está aqui e você diz: pastor, eu não faço parte da igreja de Jesus, mas essa noite eu quero fazer parte. Se essa noite você quer receber Jesus como o Rei e Senhor da sua vida, enquanto nós adoramos a Jesus, você pode sair do seu lugar e vir até aqui à frente. Vamos adorar a Jesus. Ele abriu mão de sua glória, sofreu no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino
copa com um pouco de vinho, Ele me deu unção. Nessa noite você está aqui e quer se render a Jesus, entregar a sua vida a Ele. Você pode sair do seu lugar e vir aqui. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Você pode sair e vir corajosamente aqui à frente. Um anel em meu dedo e me tirou medo, novas sandálias e disse: vai. Adoramos Jesus. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e Deus te abençoe. afundei meus barcos. Aleluia. no Queria uma conselheira aqui para Deus te abençoe. Aleluia. E eu me despedi Glória a dos Deus. meus pais. Qual vai ser a segunda pessoa hoje à noite Queimei minhas que vai se render aos carroças braços e de Jesus? Pode sair do seu lugar. afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Se eu tenho você, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Senhor, só tu tens, só tu tens, só tu tens, só tu tens. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa vida preciosa que o Senhor trouxe à sua casa hoje. Que o Senhor possa abençoá-la, cuidá-la como só o Senhor sabe cuidar. Que a tua graça, o teu favor, a tua salvação possa se completar, Deus, até atingir a plenitude
do que o Senhor tem para essa senhora. Eu oro por ela e abençoo a vida dela em nome de Jesus. Amém. Deus lhe abençoe, viu?